Glória a Jesus Cristo. Olha, uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Quem são os verdadeiros adoradores? Vocês pensam que o facto de alguém cantar uma música para Deus, o facto de alguém falar glória, maranata, hosana, e ele está a adorar a Deus? Existem os verdadeiros adoradores. Olha o que Jesus falou à mulher samaritana. Disse a Jesus, no capítulo número 4 do livro de João, versículo número 20. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí está a resposta de Jesus Cristo. A mulher samaritana, ele se referia da adoração que eles faziam no monte lá em Samaria. A mulher samaritana disse que não somente eles, mas também os antigos adoraram naquele monte. E ele estava a querer dizer que vocês judeus dizem que o lugar da adoração é no templo e nós aqui no monte. Quem são os verdadeiros? Quem são os falsos nesse contexto? E Jesus responde à mulher samaritana dizendo, olha, vocês os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ouviu? E o mundo hoje está a adorar o que eles não conhecem. Como alguém pode adorar a um Deus desconhecido? Como alguém pode adorar a Jesus se você não lhe conhece? É preciso conhecer o que você adora. Sim. Os samaritanos adoravam um Deus desconhecido. Paulo, quando foi na Grécia, encontrou um dos altares, um dos templos lá na Grécia, e estava escrito, ao Deus desconhecido. E o Paulo disse, viu, vocês adoram um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que vocês adoram, é esse que eu estou a vos pregar. É esse Jesus, esse varão que foi morto em Jerusalém, que ressuscitou. Sim, assim a terra hoje também está adorando um Deus desconhecido. Um Jesus que não conhece. Os samaritanos faziam isso. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a um Deus que eles conhecem, mas a falsa adoração é a um Deus desconhecido. Os samaritanos adoravam um Deus que não conheciam. Então, essa adoração não era verdadeira. Se você não conhece ao Deus que você adora, como você conhecerás as regras, os métodos de adoração? E por isso há muita confusão na terra por falsa adoração, pensando que é verdadeira adoração. Jesus disse, os judeus são os que estão a adorar, glória a Jesus Cristo, a Deus, porque eles conhecem a Deus, mas vocês não conhecem a Deus. Sim, e Jesus ainda disse assim, a salvação veio dos judeus, por isso, mesmo a adoração dos judeus, mesmo a adoração, glória a Deus de Samaria, está ultrapassada. Ele disse que a hora chegou a hora, e Jesus estava dizendo, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Que hora é essa que Jesus se referia? A hora em que o Espírito Santo desceu para vir levar a igreja para adorar a Jesus Cristo. A igreja, aleluia, que adora um Jesus desconhecido, está fazendo uma falsa adoração. O Espírito Santo, ele veio para glorificar Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele mostra Jesus à igreja. E o Espírito Santo leva a igreja a adorar a Jesus. Uma igreja de homens e mulheres santos e santas. Mulheres santas, pessoas, aleluia, que foram lavadas. E não pessoas em pecado, pessoas que nunca foram perdoados seus pecados, nunca se arrependeram e eles dizem que são adoradores. Não, Deus não aceita a falsa adoração. Jesus rejeitou a adoração dos samaritanos porque eles adoravam um Deus desconhecido, mas ele estava a dizer que chegou a hora. Chegou a hora, é a igreja. Jesus falava da igreja, a adoração da igreja. E a igreja não vai poder adorar a Jesus se primeiro não conhecer a Jesus. A igreja não poderá conhecer a Jesus se o Espírito Santo não habitar no meio da igreja. E quando estou a falar igreja, não estou a falar em templos de betão. Estou a falar em templos humanos, homem, o templo do Espírito Santo. Somente aqueles que têm o Espírito do Senhor poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. Somente aqueles que conhecem a Jesus, porque têm o Espírito de Jesus,
Jesus, esses poderão fazer essa verdadeira adoração. Então toda adoração falsa não chega no céu. Veja só, no lugar santo, cá no tabernáculo de Moisés, tinha lá o altar de adoração, o altar de ouro onde o sacerdote queimava o incenso todos os dias. Sim, esse incenso que era queimado no altar de ouro, no lugar santo, isso é a verdadeira adoração. Antes foi simbólica e hoje esse lugar santo, como falei, é a nossa alma, o nosso coração. É aí onde deve sair a verdadeira adoração. Sim, com o Espírito Santo habitando em nossos templos, em nossos corpos, com a água viva fluindo dentro de nós, então saberemos adorar a Jesus, mas senão não saberemos, porque nós não conhecemos a Jesus e não podemos adorar a Jesus. Deus não aceita a falsa, a mentirosa adoração. Deus não aceita a adoração na carne. Deus reprovou a adoração que se fazia em Jerusalém na carne, na queima dos animais. Deus disse que aquilo foi simbólico. Jesus estava a dizer que a hora chegou, que não precisa queimar animal para adorar a Deus, não precisa ser na carne, em espírito e em verdade. Homens que levam sério o Evangelho e abram a boca para adorar o Rei da Glória, Jesus Cristo. Mas os falsos adoradores, eles não podem adorar, eles podem fazê-lo, mas Deus não aceita a adoração falsa. E Jesus estava a dizer que Deus é Espírito, importa que seja adorado por homens espirituais e com a palavra de Deus, e não homens carnais com a letra, com a palavra dos homens, sim, com a palavra de Deus. E Deus procura os tais que assim o adoram, viu? Deus anda à procura dos verdadeiros adoradores. Deus é Espírito e procura a adoração em Espírito e em verdade. Essa aqui é a adoração que chega no céu, como falei o outro dia. O incenso, cheirando bem, entra nas regiões celestiais e entra na cidade santa. E Deus sente o cheiro, aleluia, aquele perfume que sai da terra. A adoração não sai no céu, sai na terra. Ouviste? Porque o Espírito, o grande maestro, que estava no meio dos anjos, no meio, lá debaixo do altar, aleluia, glória, lá nas rodas do carro de Deus, que levava a igreja, os anjos a adorarem a Deus, hoje veio na terra para levar a igreja para adorar a Deus. Então, o incenso não sai do céu, mas sai da terra para o céu. Sim, esse produto é fabricado aqui. O Espírito Santo fabrica dentro dos homens. O Espírito Santo fabrica em nós, para nós podermos levantar as mãos santas e glorificarmos o Rei da Glória e dizer a Ele, Tu és santo, de dizer a Ele, Maranata, Hosana nas alturas. É aqui na terra a verdadeira adoração. Sim, o homem foi feito com esse propósito, como eu já tenho dito. E assim, homens que têm o Espírito do Senhor poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. Glória ao Rei Jesus. E Deus está à procura. Onde estão os verdadeiros adoradores? O que há na terra é só confusão, é bagunça, as danças carnais nos templos, a música mundana nos templos, música que exalta os homens nos templos, música que dedicam às pessoas nos templos, músicas de homens, de satanistas nos templos, danças, comportamentos mundanos nos templos. Não, Deus é santo, aleluia. E aqueles que entravam no lugar santo para ir queimar o incenso tinham que se santificar. Eu já falei a morte dos filhos de Arão. Se você entra em pecado no lugar santo, você morre e não sairás. Sim, mas as pessoas estão a entrar para adorar no lugar santo na carne, embriagados. O apóstolo Paulo disse para nós não nos embriagarmos com o vinho em que há contenda, mas sim para nós nos embriagarmos com o Espírito Santo de Deus. Sim, aqueles que fazem essa adoração devem ser santos, santos por dentro e santos por fora, pois está escrito para nós sermos santos no Espírito, na alma e no corpo, e assim poderemos oferecer o incenso odorante ao nosso Deus. Poderemos levantar as mãos santas para Ele, e Ele procura os adoradores, e Ele está sempre à espera que da terra saia esse material que alegra o coração de Deus. E a adoração, que o louvor não foi feito para o homem. Vocês aqui na terra gostam de louvar aos homens, gostam de adorar os homens. Lá no céu ninguém adora ninguém, senão o que está sentado no trono, ouviu?
Sim, minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus é um ciumento Deus que não aceita a sua glória ser dividida por nenhuma criatura. Ele criou todas as coisas para a sua glória e ele deve ser adorado. Uno, aleluia, é ele e não mais outro. E quando nós substituímos Deus é uma outra criação, um outro Deus, automaticamente Deus, aleluia, fica indignado, ciumento, e ele descarrega a sua ira sobre a terra. Por isso, o juízo de Deus está sobre a terra por causa da falsa adoração e adoração a outros deuses. É somente a Ele. Ele não divide isso com ninguém. A igreja deve adorar ao Rei da Glória, a Jesus Cristo. Eu quero responder e já respondi outro dia e volto a responder. Há pessoas que dizem que Jesus não é digno de ser adorado porque é criatura. Eu falei em outra mensagem que Jesus não foi criado, que Jesus é Deus. Se os anjos que são mais fortes do que os homens se prostram e adoram a Jesus, quem é você, homem, que não vai adorar Jesus? Quando ele entrou no céu, os céus se prostraram. Levantai-vos, ó portas, para que entre o Rei da Glória. E um dos anjos estava lá dentro da cidade e perguntou: quem é esse, o Rei da Glória? E outro anjo respondeu: o Senhor dos Exércitos, que saiu da batalha e venceu. Sim, e uma voz soou no céu: prostrai-vos perante o leão da tribo de Judá que venceu. Ah, por isso está escrito, aleluia, que toda glória, toda honra, toda adoração, ciência e sabedoria pertencem a Deus, ou sejam dados a Deus, ao Pai e ao Filho, a Deus e ao Cordeiro que está sentado à direita do poder. Ouviu? Os anjos fazem isso, adoram a Jesus. E os homens? Aquele que não adorar Jesus está perdido. Aquele que não exaltar a Jesus está perdido. Aquele que negar Jesus como Deus não vai ser salvo. Aquele que rejeitar Jesus, rejeita o Pai. Por isso, há uma necessidade da igreja glorificar Jesus, porque o Espírito Santo veio para fazer isso. E Ele não vai se adorar a si mesmo, mas Ele vai me adorar. Não que o Espírito adora a Jesus, que o Espírito levaria a igreja para adorar a Jesus. Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará de mim, porque Ele tem recebido o que é meu. E assim o Espírito está entre nós para exaltar o Rei da Glória, assim como Jesus esteve entre nós naquela geração e exaltava o Pai. Essa agora é a dispensação do Filho para receber glória. Aleluia! Ele é digno de honras e glória e poder. Talvez você me pergunte: mas por que você fala muito de Jesus? Você exalta muito a Jesus? Tudo é Jesus? Paulo, ele dizia que tudo estava centralizado em Jesus Cristo. Quando Paulo aceitou Jesus, descobriu a excelência de Jesus. Sabe o que ele falou? E ele disse: glória a Jesus, pela excelência de conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluia! Eu sofri a perca de todas as coisas e eu considero todas as coisas como esterco. Sabe? Paulo disse: eu era fariseu, eu era doutor da escola de Gamaliel, eu era um príncipe do povo, eu tinha recompensas, eu era grande, estudioso, intelectual, famoso no meio do povo, mas quando eu conheci Jesus, eu perdi todos esses títulos, perdi toda essa fama, perdi todas essas coisas, porque agora com Jesus Cristo, que é a excelência das excelências, tudo que era vanglória para mim, eu considero como fezes, como lixo. Aleluia! Por isso eu chego e abro a boca e começo a dizer: Jesus, 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 porque essa é a hora da igreja de glorificar a Jesus. Essa, a porta do céu, é Ele o Salvador. Não tem um outro nome na qual nós somos salvos. Somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. Se não é pelo nome de Jesus, estamos perdidos, perdidos e perdidos. Só Ele é que leva você para o Pai. Ninguém vem a mim se não passar para o Pai. Então é digno que Jesus seja adorado pela sua igreja, pois Ele é o corpo e nós somos, aliás, Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo, e o corpo deve glorificar a cabeça e não o corpo se glorificar a si mesmo. Sim, e quem glorifica Jesus está a glorificar também o Pai. O Pai recebe glória através do Filho, porque Jesus é a imagem do Pai e o homem é a imagem de Cristo. Oh, aleluia, ouviu? Aleluia. Então nós temos que adorar Jesus, estaremos a adorar ao Pai.
sem nenhuma confusão, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não há confusão não. Glória a Jesus, Ele está sentado à direita do poder, Ele foi coroado, exaltado soberanamente sobre todos os céus, para que no nome dEle todo o joelho se dobra diante dEle e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Não há mais outro Senhor, é Senhor Jesus, mas vocês estão dizendo Senhor Jesus, mas vocês não temem a Jesus. Vocês dizem, pois Jesus é vosso Pai, mas vocês não lhe honram. E Ele reivindica isso aos judeus. Se eu sou Pai, aonde está o meu temor? E se eu sou, aliás, se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? E se eu sou Pai, aonde está a minha honra? Por isso Ele dirá, porque eu disse, aliás, por que me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Então, vossa adoração é falsa, porque vocês não fazem o que Jesus manda. Vocês podem abrir as bocas, mas sai sujidade nas vossas bocas, sai cheiro podre nas vossas bocas, e que o Pai Celestial e o Filho não poderão receber, porque eles não recebem essa adoração. Eles recebem a adoração que sai da boca daqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Ou então homens santos, homens que têm o Espírito do Senhor. E esses são os filhos de Deus, são os adoradores. Estamos em um estágio na terra. A verdadeira adoração, então a permanente adoração vai ser feita no céu. Estamos aqui nos preparando, porque no céu é isso que a igreja vai fazer. No céu, João viu a igreja arrebatada e a igreja que ressuscitou e os patriarcas, ou então os primogênitos, a igreja dos primogênitos que ressuscitaram diante do trono, e todos estavam com as palmas nas suas mãos e adoravam aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro, noite e dia. Sim, é isso que vai acontecer, mas que aqui estamos no deserto da preparação, o estágio. Quem não adorar a Deus aqui não poderá fazê-lo lá em cima. Mas quem começar a adorar a Deus em espírito e em verdade, está se preparado para ir fazer aquilo que é a sua missão permanente lá no céu, para adorar a Jesus Cristo, que foi exaltado soberanamente, que venceu a morte, aleluia, que resgatou a humanidade dos seus pecados, a Jesus Cristo, o Redentor. Então nós temos que fazê-lo, mas com vidas limpas e santas, não com vidas poluídas de pecado. Essa é a verdadeira adoração, não a adoração dos montes nem dos templos. Eu não estou a dizer que no monte não se pode adorar, nem no templo não se pode. Não, eu estava a dizer que em qualquer lugar você pode adorar a Deus, mas sim tem que ser em espírito e em verdade. E os que pensam que é só naquele lugar estão perdidos. A adoração sai por dentro de nós. Nós somos o santuário de Deus, nós somos a casa de Deus. É dentro de nós onde sai esse incenso que chega lá nos céus para alegrar o coração de Deus, aleluia. E quando Deus se alegra, Ele derrama a sua fortaleza sobre nós, como diz a Bíblia Sagrada. Então, permaneça na adoração, faça-o todos os dias, porque a adoração tem que ser feita todos os dias. Os sacerdotes entravam todos os dias no lugar santo para oferecer incenso, todos os dias. Glória a Jesus. E aquele incenso era só para o Senhor, não poderá ser queimado para outro nome, porque Deus matava. Então, adorem ao Cordeiro, exaltem-no, porque Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele vos resgatou dos vossos pecados, Ele vos salvou dos pecados, e vocês que foram rejeitados, que não tinham direitos, agora vocês têm direito. Então glorifiquem ao Rei da Glória. E os outros povos que vão adorando outros deuses, se eles não pararem, se eles não mudarem, se eles não virem adorar o Deus que criou os céus e a terra, a Jesus Cristo, então estão perdidos, porque estão a adorar deuses mortos que não podem lhes salvar. Na hora da agonia, esses deuses não aparecerão, mas os que adoram a Jesus Cristo, Ele está presente em todos os momentos, aleluia, para ajudar, para salvar, e quando eles morrerem, Ele os leva, glória a Deus, no lugar do repouso. Que Deus abençoe